Alô, som. Essa é a voz da igreja do Senhor. Aleluia. A igreja evangélica do Senhor Deus está ligada no ar. Agora, para a glória do Senhor, iremos fazer uma oração para a glória do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do teu Filho amado, Pai. Estamos aqui, Senhor, realizando o teu trabalho, Pai. Aqui no bairro da Pedra, na casa do nosso irmão Carlos André. Aleluia, glória a Deus, aleluia, sua esposa aqui. Para a honra e glória do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós também iremos louvar para a glória do Senhor. Todos reclamam, tudo aqui está subindo, e cada dia mais difícil fica de se viver. Salário aumenta, mas no meio tudo sobe. Muitas pessoas já não têm o que comer. Dou glória a Deus porque Jesus cuida de nós. Nossa necessidade está quase a se cumprir. Olhamos para Jesus, não para as coisas daqui. Somos de Deus e com Jesus vamos subir. Deixa subir, tudo divide sempre fim. É fim dos tempos, é necessário se cumprir. E quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. No fim dos tempos, pois olharmos para cima, pois se aproxima o grande dia do Senhor. Não se embarace com o negócio deste mundo, nunca se esqueça do regresso do pastor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A cada dia a iniquidade está subindo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Peço perdão em nome do Senhor Jesus. Eu irei o hino para a glória do Senhor, mas eu irei louvar mais para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Livre de pecado, vos querem ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode
Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o motivo de muita alegria de nós se encontrar na presença do nosso Deus, porque só Ele é quem dá força, só Ele é quem está intercedendo por nós aqui na terra. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor Deus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bate palma, bate palma, bate palma pra Jesus. Bate palma, Ele é a nossa luz. Bate palma, bate palma sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, quer entrar. Dá glória a Deus, alegra meu irmão. Tira essa tristeza do teu coração. Jesus falou pra mim, também fala pra você. Quem não dá glória a Jesus precisa se converter. Jesus falou pra mim, também fala pra você. Quem não dá glória a Jesus precisa se converter. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é celestial. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me ama de todo o coração, me mostra teu sorriso, aperta minha mão. Se tu me ama de todo o coração, me mostra teu sorriso, aperta minha mão. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Esta é a voz da igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A igreja é evangélica do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Muitas das vezes a pessoa diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas pensa que fica a palavra só assim. Ela fica sempre cobrando da gente. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. É verdade que tudo de bom pode acontecer na minha vida. Eu posso ser curada. Os demônios podem ser expulsos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o Senhor pode me ensinar. Pode me ensinar a ler, escrever. O Senhor pode me ensinar a cantar hino, louvar a Deus. O Senhor pode me ensinar a orar. O Senhor pode me ensinar tudo, como Ele me ensinou na época passada e até o dia de hoje ainda continua. Mas eu digo para os meus irmãos, a luta vem, as provas chegam. Muitas das vezes a gente perde tudo que tem. Aleluia, glória a Deus. Não pense que aceitar Jesus é só aceitar Jesus. O Senhor Jesus, Ele opera maravilhosamente, mas a gente tem que passar pela prova, porque o soldado, quando ele vai ser aprovado,
Ele tem que vencer, porque se ele vencer, ele não pode passar na prova. Você tem que entender e tem que entender o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Pai, Ele também sofreu aqui na terra para vencer a luta. Se Ele não tivesse vencido a luta, o que Ele tinha sido feito de nós aqui na terra? O que Ele estava sendo feito da humanidade, do pecador? Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Assim como Ele venceu na cruz do Calvário, você também há de vencer. Importa que você tenha bom ânimo, como Ele diz. Vocês aqui na terra, vocês terão muitas lutas, mas terão bom ânimo. Ter ânimo. Espere por um tempo que todas as coisas foram feitas por Ele. E que sem Ele nada que foi feito se fez. Mas você tem que esperar por um tempo. Nós não mandamos no tempo, nós não mandamos na nossa sorte. Nós não mandamos no poder que tem Deus, nós não mandamos nele na palavra. Glória a Deus, aleluia, Ele é a palavra é Ele. A palavra anda com a gente anda com Ele, porque quem é de Deus, Ele ouve as coisas de Deus, faz as coisas de Deus, anda com as coisas de Deus. Meus irmãos, é assim que funcionam as coisas. Nós não podemos passar na frente do Senhor Jesus, que foi que já viu a pessoa poder passar na frente de Deus. Quem passa na frente de Deus, fica muito perigoso, irmãos. Aleluia, muitas vezes assim, irmãos, vá, o Senhor Deus te acompanhe. Como é que pode, irmãos, o Senhor Jesus andar atrás de ninguém? Ele tem que ir na frente, guiando a gente, por onde a gente passa. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Irmã, pode terminar assim? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, Espírito e verdade. Não pense que o Senhor Jesus Cristo, ele abomina o evangélico, não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele não manda a gente parar. Muitas das vezes a gente para, mas é por causa do pecado da gente, por causa das falhas que a gente tem. Mas a gente orando, buscando a Deus, pedindo perdão, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer um bom coração, um bom arrependimento do coração da pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Ele veio aqui na terra, Ele se encontrou com Pedro ali na beira do mar, ali pescando. Mas pense como Ele falou com ele quando Pedro, ele confiava muito e disse, ele disse assim, Senhor, deixa eu ir ao teu encontro. E ele disse, vem, Pedro. E quando ele começou a andar com aquela maior confiança do Senhor Deus, mas ele disse, é muito fácil na riba das águas. Ele achou que era uma facilidade, mas quando ele foi chegando perto do Senhor Jesus, ele foi afundando. E o Senhor Jesus pegou na mão dele e levantou e disse, se levanta, homem de pouca fé, seja crente, não incrédulo. Muitas vezes é porque a gente confia na força da gente. A gente confia na força da gente, da própria pessoa, mas não é assim. A gente tem que confiar no Senhor Jesus, a gente tem que confiar no Senhor Deus, no meu Filho Espírito Santo. A gente não vê a Deus, ninguém nunca viu a Deus, mas o Senhor vê a gente aqui na terra. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quebranta o vaso, Jesus, enche-lhe de azeite. Enche-lhe de azeite, Jesus, enche-lhe de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, liga, liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Batiza os vasos, Jesus, enche-lhe de azeite. Enche-lhe de azeite, Jesus, enche-lhe de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, liga, liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora.
Meu irmão, minha irmã, você que está lá do outro lado da internet, preste atenção no que estou falando para a glória do Senhor. O Senhor pediu, levantou a mão para pegar Pedro. Levanta, homem de pouca fé, seja crente, não incrédulo. Glória a Deus. Eu creio que naquela hora o Pedro pediu para o Senhor Jesus segurar na mão dele. O Senhor Jesus segurou na mão dele e ele foi salvo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Quando você estiver fraco, quando você não tiver mais ânimo, quando você tiver falta de fé, falta de confiança, você peça para o Senhor Jesus segurar na sua mão. Segurando nas mãos do Senhor Jesus, não vai cair. Como eu disse, eu sou o caminho e sou a verdade e sou a vida. Quem anda no caminho não se perde. Aleluia. Quem anda na verdade, certamente ninguém vai lhe fazer vergonha em canto nenhum. E se você tem a vida, você tem da vida, você tem tudo. E o Senhor Jesus é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que está ouvindo esta palavra, você bote no seu coração que esta palavra são santas, são puras, verdadeiras. Eu não estou aqui me exaltando por causa de falar nas palavras do Senhor Jesus, mas estou exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou exaltando meu divino Espírito Santo, que eu não sei nem até quando eu vou ter vida. Eu não sei, porque toda vida a gente tem Jesus que é a vida. Mas é o seguinte, um dia o Senhor Jesus chama o fogo de vida da gente, e a gente tem que estar com o Senhor Jesus. Enquanto aqui na terra, nós precisamos de comer, nós precisamos de beber, nós precisamos de vestir, nós precisamos de calçar, nós precisamos de muitas das coisas. Mas lá para onde nós vamos, somente nós leva aquilo que nós pregamos aqui na terra, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós consumamos aqui na terra. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim: vinde bendito ao lado do meu Pai, recebei como herança tudo aquilo que foi consumado. Se você consumar coisas boas, você vai apresentar ao Senhor Deus. Se você fazer coisas ruins, também você vai apresentar ao Senhor Deus. Lá você não vai se esconder, não. Eu digo para você que assim como você não pode se esconder aqui na terra, lá também você não vai se esconder. Porque é melhor o Senhor Jesus dizer assim: vinde bendito, recebei como herança tudo aquilo que foi consumado. De que dizer assim: afastai de mim, malditos, todo aquele que praticou a iniquidade. Se você está praticando a iniquidade, meu irmão, é melhor, é o conselho que eu dou, que pare, não faça isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está velando por você. Ele já velou muito por você. Ele já morreu na cruz, já foi batido, arrastado, cuspido, pregado na cruz, morto, sepultado. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Deus é maravilhoso. Ele é o conselheiro, príncipe da paz. Quem é filho de reis é príncipe. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E filha de reis é princesa. É melhor ser príncipe da paz. É melhor ser princesa do Senhor Jesus de que ser cavalo de Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. Não seja cavalo de Satanás. Não seja cavalo do pecado. O pecado, ele é bom, mas ele mata. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ele mata espiritualmente. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, seja príncipe da paz. Seja princesa do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele diz assim: eu amei o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vem para Jesus, Jesus é a vida. Ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
tomai segundo de mim o jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso de vida eterna, diz o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Errai, porque não examinai as escrituras. Examinai as escrituras, que ela que testifica de mim, disse o Senhor Jesus. Aleluia, essas palavras são puras, são verdadeiras, é do Papai do céu. Aleluia, glória a Deus. Essas palavras são pregadas aqui, tanto é pregado aqui como no céu, porque quando nós chegar lá, nós vamos ouvir essas mesmas palavras. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Há muitos que adoram um Deus de ouro que nada faz. Às vezes um Deus de ouro, às vezes um Deus de prata, um Deus de metal. Porém o Deus que adoro é a cruz do mar vermelho, que o seu povo livrou. O Deus que eu adoro é um Deus que está no meio do seu povo. O Deus que eu adoro não é um Deus pintado, mas é um Deus de fogo. Quando ele orou, fogo divino, meu Deus mandou. Por isso é que eu canto, agradecida pelo seu grande amor. O Deus que eu adoro tem passado milagre, ó, superou. O Deus que eu adoro não é um Deus pintado, mas é um Deus de fogo. Quando ele orou, fogo divino, meu Deus mandou. Por isso é que eu canto, agradecida pelo seu grande amor. O Deus que eu adoro é um Deus que está no meio do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Este Deus, ele é maravilhoso, ele é vivo. Glória a Deus, aleluia. Este Deus que está no meio deste povo, ele é um Deus vivo, ele não é um Deus que está aí pendurado na parede. Ele não é um Deus que está aí pendurado no braço. Ele não é um Deus que está pendurado no pescoço. Ele não é um Deus que mudo. Ele fala, ele anda. Glória a Deus, aleluia. Uma vez uma menina fez uma prova comigo, assim, no evangélica. Pegou uma imagem, colocou em cima de uma mesa e foi e disse: o que é que você acha dessa imagem? Sabe por quê, irmão? Porque a pessoa usada pelo inimigo, ela não entende o que é as coisas de Deus, não entende o que é a obra do Senhor, não entende o que é Deus. Deus é vivo, aleluia. Ela disse: o que é que você acha dessa imagem? Eu digo: eu não acho nada. Aleluia, glória a Deus. Não vou escarnecer contra essa imagem. Essa imagem não é culpada de estar aí. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A imagem não é culpada de ninguém adorar. A imagem não é culpada de nada. Ela é apenas uma coisa feita de barro. Ela é uma coisa apenas feita de um pau. Se você fizer uma imagem e você pegar ela e lachar ela, se for de pau, você vai assar um pedaço de carne nela e você vai comer aquele pedaço de carne assada na ponta do espeto, feita por uma imagem que você mesmo tirou uma laxa e fez um espeto para você comer aquela carne assada naquele espeto. Irmãos, eu digo aqui para vocês, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando de uma coisa que é verdade. Eu estou falando de uma coisa que é verdade, não é para esclarecer ninguém, não é para me exaltar, também não é para rebaixar a lei de ninguém, mas é porque o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso, ele fala, ele anda,
Ele conversa com a gente. A palavra dele é fiel e pura e verdadeira. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma vez uma pessoa me fez uma outra pergunta e disse assim: me diga uma coisa, e por que é que a gente faz uma promessa e a gente é atendida? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E esta pessoa fez essa pergunta: me diga uma coisa, eu fiz uma promessa, eu fiz uma promessa com a Nossa Senhora e eu fiquei boa, eu estou boazinha, eu fiz a promessa com ela e fiquei boa. Me diga uma coisa, eu não estou escarnecendo contra a senhora, eu sei que a senhora é evangélica e eu estou perguntando essa pergunta com amor, com respeito à senhora. Eu fiz uma promessa e eu fui valida, eu fui curada. E aí, o que você diz? Por que acontece isso? De minha irmã, eu vou lhe responder essa pergunta, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, eu vou lhe responder. É porque o Senhor Jesus, o pensamento dele não é o pensamento nosso. O pensamento nosso não é o pensamento dele. Aleluia, ele vê a tua inocência. Você não conhece a palavra, você não conhece o Senhor. E o Senhor, pela misericórdia dele, ele conhece a sua inocência e ali ele pega e cura você. Mas não foi a imagem que ele curou. Aleluia, dá de entender? Ela foi entender, eu sei que é verdade. Aleluia. Mas eu adoro a Nossa Senhora e eu adoro o Senhor Jesus também. Me diga uma coisa, e aí, como é que você vai falar sobre isso? Eu digo assim: olha, senhora, a fé da gente já é muito pouquinha, é tão pouquinha a fé da gente, e a gente ainda vai dividir com duas coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você não deve dividir a sua fé, o seu pensamento com duas coisas. Quem ama dois senhor, ama um e despreza o outro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você casar com um rapaz, aí você vai e gosta dele. Mas se você gostar de outra pessoa, aí aquele amor fica dividido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Assim é o Senhor Jesus também. Você não pode adorar o Senhor Jesus e adorar outra coisa. Você tem que adorar somente o Senhor Jesus, porque só Ele se encarrega de tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E assim, essas perguntas respondi para a honra e glória do Senhor. Está aqui eu falando para a honra e glória do Senhor, não com orgulho para me engrandecer, mas engrandecer o nome do Senhor, que é puro e verdadeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Saia você do meio, senão vai se machucar. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Saia você do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem as almas para salvar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem as almas para salvar. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder de Jesus Cristo. Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder de Jesus Cristo. Satanás tem que correr. Deus é quem é bom, veja o que Ele faz. Perdoa os pecadores e expulsa Satanás. Deus é quem é bom, veja o que Ele faz. Perdoa os pecadores e expulsa Satanás. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus, muita maravilha faz.
Quem crê em Deus, muita maravilha faz, curar enfermos, expulsa Satanás. Poço de Jacó tem água pra tirar. Quem tira uma vez, duas vezes quer tirar. Poço de Jacó tem água pra tirar. Quem tira uma vez, duas vezes quer tirar. É Jesus Cristo, esta fonte de água viva, esta fonte nunca seca, esta fonte tem poder. É Jesus Cristo, esta fonte de água viva, esta fonte nunca seca, esta fonte tem poder. Meu irmão, quer dizer para vocês que essa fonte, que esse corinho está falando, essa fonte é Jesus Cristo. Quanto mais você aprende, mais você acha que não aprendeu nada. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Quanto mais você sabe, mais você acha que não sabe nada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esta obra é do Senhor. Se você for um vaso do Senhor, quanto mais você aprende, quanto mais o Senhor Deus Ele quer lhe ensinar. Porque o Senhor, Ele é a autoridade das autoridades. O Senhor, Ele é o médico dos médicos, Ele pode lhe curar, mesmo na mão do médico. Quando o médico dizer não há jeito, o Senhor é nessa hora que Ele se aproxima de você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando o professor dizer assim, você não pode mais estudar aqui, porque você está perturbando demais. Você não pode mais estar aqui dentro da classe. É nessa hora que o Senhor diz assim, pois venha para cá que eu vou lhe ensinar. Assim como Ele me ensinou a ler, me ensinou a escrever, me ensinou a cantar hinos, me ensinou a pregar a palavra dEle, me ensinou, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Muitos se levantam contra mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque quando você aprende do Senhor Jesus, o inimigo ele persegue demais. E quando ele percebe demais, é usando gente, é usando pessoas para lhe perturbar. Porque da onde foi que saiu a sabedoria? Como foi que tu aprendeu tanta coisa? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe por que você pergunta? É porque o Senhor Jesus bota você perto da pessoa evangélica para você aprender também, porque essa doença pega. Essa doença é pegadora. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser aprender, venha para os pés do Senhor Jesus, que Ele está aqui para lhe ensinar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você achar bonito, se abrace com Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, que Ele está aqui para lhe ensinar. Glória a Deus, aleluia. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor manda poder. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor manda poder. Lá no Monte Horebe, a sarça sadia. Lá no Monte Horebe, a sarça sadia. Moisés queria saber o que era essa sadia e não se consumia, queria saber. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés,
porque o lugar que pisa santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço, meu Senhor Jesus Cristo, Pai, pela tua obra feita neste lugar, Senhor. Eu te apresento, Senhor, a nossa igreja, a tua igreja ali Viçosa, Senhor, a Salmo 23, Pai querido, Pai santo. Abençoa o pastor Rafael, abençoa o pastor Ivan, Senhor, abençoa a esposa dele, ó Pai, abençoa, Senhor, meus irmãos lá daquela igreja, meu Senhor. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, Tu és um Deus todo-poderoso, meu Deus. Levanta aquela obra mais e mais naquele lugar, multiplica cada dia, Senhor, manda mais e mais, Senhor, servo teu para aquela igreja, Pai. Glória a Deus, aleluia, que nós possamos este ano, Senhor, ganhar muitas almas para o teu reino, Senhor. Aquela obra é tua também, Senhor, lá, Senhor, a tua obra, Pai. Aqui a tua obra, Pai. Em muitas as igrejas, abençoa todas as igrejas, Senhor. Assembleia de Deus, Tempo Central, da Bela Vista. Abençoa também a igreja, Senhor, a visão missionária, Senhor. Abençoa também a igreja Canaã, Pai, ali Viçosa, Senhor. Abençoa também a igreja, Senhor, como a 10ª, Senhor, naquele lugar, Pai. Pai querido, Pai santo, abençoa todas as igrejas que existem ali, Pai. Naquele lugar, Pai querido, Pai santo, que o Senhor conquistou, Pai, para a tua obra naquele lugar, Senhor. Prepara gente de fora, pastores preparados, Pai, mais e mais para me ouvir, Senhor, a tua palavra ali, e foi através do teu Espírito Santo, enviando de um a um, Pai querido, para aquele lugar, Pai. Abençoa aqui, Senhor, aqui no bairro da Pedra, Senhor, aqui em Fortaleza, Senhor. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, vem nos abençoar poderosamente, Senhor. Deus da glória, Pai querido, Pai santo, esta obra é tua, Senhor. Eu acredito, meu Deus, que quando voltar aqui, Pai querido, nessa igreja, o Senhor tenha mandado filho teu, Pai, mais e mais multiplicado, muitos teus filhos, Senhor, para te adorar aqui neste lugar, Pai. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Pai, pelas bênçãos gloriosas neste lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Temos aqui também a oração aqui para a honra e glória do Senhor, aqui na igreja, na igreja evangélica do Senhor Deus, aqui no Bairro da Pedra. Quem quiser ou tiver força de boa vontade, através do meu Divino Espírito Santo, seja convidado para vir aqui a oração, vir os cultos aqui, os cultos do dia de domingo, que é o culto oficial para todo mundo. Quem quiser vir, pode vir, que o Senhor Deus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai segundo de mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso de vida eterna. Aqui é o hospital do crente, aqui é o hospital que cura doença que o médico nunca curou. Aleluia, aqueles que estão despachados do médico, aqueles que estão doentes, pode vir para cá, que eu confio no meu Deus, que Ele vai curar. Aleluia, segundo a sua fé, segundo a sua confiança, segundo que você não esteja duvidando, porque se vier duvidando, sem fé, sem querer servir a Deus, ou então querer só receber a bênção e ir embora, e não voltar aqui e fazer como aqueles 10 leprosos que só vão ver agradecer, é melhor nem vir não, porque o Senhor Jesus, Ele quer um negócio sério com você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele tem um negócio sério com você. Ele quer o melhor para você. Quando você fazer um pedido que você não receber, é porque o Senhor Deus quer o melhor para você. O Senhor, Ele quer lhe salvar, Ele quer lhe curar, Ele quer lhe preparar, Ele quer lhe levar para o céu, que aqui não preste mais para se viver. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É irmão contra irmão, é mãe contra filha, é filha contra mãe, é pai contra filha, é filho contra pai, é irmão contra irmão.
geração contra geração, aqui já está, como se diz, contaminado, porque foi nós mesmos como contaminamos a terra. Glória a Deus, aleluia. Já me arrependi, já pedi perdão ao Senhor Jesus, estou aqui para a honra e glória do Senhor. Já comecei. Se você quiser começar também uma nova carreira, você quiser tomar uma nova posição, você tome a decisão de vir para a casa do Senhor, sem duvidar, como eu estou lhe dizendo. Sem duvidar, venha para os pés do Senhor Jesus. E eu digo para você, se você aceitar de todo o coração, com toda a sua alma, em todo o seu ser, para você seguir uma carreira nova, o Senhor ainda promete de ser salvo tu e a tua casa. Aqueles que vêm ao Senhor Jesus, ele diz assim, de maneira nenhuma não lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma não lançarei fora. Mas ele diz assim, mas segundo você só vai fora se você entrar em pecado. Porque quando ele curou aquela mulher daquele pecado, aí ele diz assim, vai e não peque mais. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você não entrar mais em pecado, o Senhor te promete estar contigo até o fim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia.